Ele reduziu o exército para 300 homens e disse: agora sim, vamos à batalha. Quando Deus guia, a lógica humana não entende, mas a alma que discerne reconhece. Você sabe distinguir a voz dele das outras vozes? Há um momento na vida de todo crente em que o coração se encontra numa encruzilhada. Não sabe ao certo se o caminho que está trilhando é de Deus ou fruto dos seus próprios desejos. Essa angústia, esse clamor silencioso da alma, é exatamente ali que o discernimento espiritual se torna a dádiva mais preciosa que o Espírito Santo pode conceder. Falar sobre discernimento espiritual não é falar sobre algo reservado apenas a grandes teólogos ou pastores famosos. É falar sobre você, sobre mim, sobre cada filho de Deus que acorda de madrugada com o coração inquieto, perguntando ao céu: Senhor, és tu que me guias? É o teu caminho este que estou seguindo? Charles Spurgeon, aquele homem que pregou com fogo e graça como poucos na história da igreja, dizia que o crente que não busca discernimento é como um viajante que caminha de olhos fechados numa estrada cheia de precipícios. Ele não cai por acidente. Ele cai porque não abriu os olhos. E os olhos do Espírito, meu irmão, minha irmã, só se abrem quando nos prostamos diante de Deus com humildade e sede genuína da sua voz. Mas afinal, o que é discernimento espiritual? É mais do que intuição, é mais do que sensação, é um dom, uma capacidade sobrenatural cultivada pela intimidade com Deus, de distinguir entre o que vem do Senhor, o que vem do nosso próprio coração e o que vem do inimigo das almas. Paulo, ao escrever aos Coríntios, deixou claro: ao outro pelo mesmo Espírito, o dom de discernimento de espíritos. 1 Coríntios 12:10. Spurgeon pregou em mais de uma ocasião que os maiores enganos sofridos pelos crentes ao longo da história da Igreja não foram provocados por perseguições externas, mas por vozes internas não discernidas, vozes que soaram espirituais, que pareciam de Deus, mas que conduziam para longe dele. E quantas almas hoje mesmo estão sendo arrastadas por ventos de doutrina porque nunca aprenderam a exercitar o discernimento? Você já viveu isso? Já tomou uma decisão que parecia certa, que até parecia espiritual, e depois colheu um fruto amargo? Ou já sentiu um fogo no coração, uma direção clara, e quando obedeceu, tudo se encaixou de forma que só Deus poderia ter preparado? Essa diferença, essa distinção entre o que parece de Deus e o que genuinamente é de Deus, é o terreno sagrado onde vamos caminhar juntos hoje. A palavra de Deus em Hebreus 5:14 diz que o alimento sólido é para os que têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Olhe para essa palavra, exercitados. O discernimento não nasce pronto. Ele é formado, moldado, treinado dia após dia na escola do Espírito Santo. Não há atalho para essa formação. Não há técnica espiritual rápida. A comunhão, a oração, a palavra, a obediência, e há tempo. E é por isso que hoje este ensinamento é tão urgente. Vivemos numa época em que as vozes que disputam a nossa atenção nunca foram tantas. Redes sociais, profetas das últimas horas, pregações que prometem fórmulas divinas, mensagens que misturam verdade com erro na mesma proporção em que se mistura veneno no mel. O resultado é uma geração de crentes confusos, inseguros, que não sabem mais distinguir a voz do pastor das vozes dos estranhos. Jesus disse com toda a clareza: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Note que ele não disse que as ovelhas tentariam ouvir, ou que talvez conseguissem ouvir. Ele disse: elas ouvem. Essa é uma promessa, uma realidade disponível para todo aquele que pertence ao rebanho do Senhor. Mas disponível não significa automática. Ouvir a voz do pastor pressupõe que estamos próximos o suficiente para reconhecê-la. Pense num filho pequeno no meio de uma multidão. No caos de vozes ao redor, ele ouve o chamado da mãe e imediatamente vira o rosto. Por quê? Porque ele conhece aquela voz desde o ventre, porque passou tempo suficiente com ela para que ela se tornasse inconfundível. É assim que funciona o discernimento espiritual. Ele nasce da intimidade. Ele cresce na comunhão. Ele se fortalece na oração persistente e na meditação contínua na palavra viva. Spurgeon costumava dizer que não há atalho para a santidade.
e não há atalho para o discernimento. Os dois crescem no mesmo solo, o solo da rendição total a Deus. E que solo fértil esse é! Ali onde o orgulho se curva e a vontade própria se aquieta, é exatamente onde o Espírito Santo começa a afiar a percepção espiritual do crente. E você que está aqui hoje, que talvez esteja travado numa decisão importante, que talvez esteja incerto sobre um relacionamento, sobre um chamado, sobre um passo que o coração sente, mas a mente questiona. Saiba que Deus não joga esconde-esconde com os seus filhos. Ele quer ser encontrado. Ele quer ser ouvido. O Salmo 25:14 declara: "O segredo do Senhor é para os que o temem. A eles ele manifesta a sua aliança." Esse segredo, essa intimidade reveladora de Deus, está disponível para você. Não apenas para os grandes homens de fé que lemos nos livros de história. Para você, para mim. Para cada coração que se humilha e diz: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." 1 Samuel 3:9. Ao longo deste ensinamento, vamos explorar juntos os sinais que revelam a guia divina, as armadilhas que nos fazem confundir nossa voz com a de Deus e os caminhos práticos e bíblicos para cultivar um discernimento cada vez mais aguçado. Porque um cristão que discerne é um cristão que avança. E um cristão que avança é uma ameaça ao reino das trevas e uma glória ao nome do Senhor. Se este ensinamento já está tocando o seu coração, quero te fazer um convite. Inscreva-se neste canal agora mesmo, para que nenhuma mensagem dessas chegue até você sem ser vista. Cada vídeo aqui é produzido com oração e amor pela palavra, pensando em você que deseja crescer espiritualmente de verdade. E tem mais. Se você sente que a sua intimidade com Deus precisa ser restaurada, que algo entre você e o Senhor foi se afastando com o tempo, temos um material que pode te ajudar de forma profunda e prática. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, você vai encontrar o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real com o Pai. Não é teoria, é transformação. Dê uma olhada quando terminar o vídeo. Há uma pergunta que ecoa no coração de milhares de crentes sinceros todos os dias. Como eu sei que é Deus falando comigo? É uma pergunta honesta, é uma pergunta corajosa, e ela merece uma resposta igualmente honesta e profundamente enraizada na palavra, porque existe uma diferença enorme entre querer ouvir Deus e realmente ouvi-lo, e essa diferença não está na intensidade do nosso desejo, está na postura do nosso coração. Muitos crentes chegam diante do Senhor com o coração já decidido, e o que buscam não é a voz de Deus, mas a confirmação dos seus próprios planos. Isso não é discernimento. Isso é auto-engano vestido de espiritualidade. A palavra de Deus em Jeremias 17:9 é direta e cortante como espada. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Se o nosso próprio coração pode nos enganar, então nunca podemos basear o discernimento apenas em sentimentos, por mais intensos que sejam. O coração humano é um narrador tendencioso. Ele colore a realidade com as cores dos seus desejos. Então, o primeiro grande sinal de que Deus está te guiando é que sua direção sempre estará em perfeita harmonia com a sua palavra escrita. Sempre, sem exceção. Deus nunca vai te guiar para algo que contradiga as Escrituras. Se uma voz, seja ela interna ou externa, te leva para fora dos limites da palavra, essa voz não é de Deus. Não importa o quanto pareça espiritual. Não importa quantos versículos sejam citados para justificá-la. O Salmo 119:105 declara: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Perceba a imagem. Uma lâmpada ilumina o próximo passo, e uma luz revela o caminho mais adiante. A palavra de Deus não é apenas um texto religioso. Ela é o instrumento vivo pelo qual o Espírito Santo fala, orienta, corrige e confirma. Todo discernimento genuíno passa pelo filtro das Escrituras. Quantas pessoas já foram enganadas porque receberam uma palavra profética que soava poderosa, que causou arrepios, que parecia sagrada, mas que no fundo puxava para fora da obediência bíblica. O brilho emocional de uma experiência nunca valida o seu conteúdo. A validação vem da palavra. Ponto. O segundo sinal que Deus usa para nos guiar
é a paz que ultrapassa todo entendimento. Filipenses 4:7 fala dessa paz como uma guardiã do coração e da mente. Quando Deus está no centro de uma decisão, mesmo que ela seja difícil, mesmo que exija sacrifício, há uma paz profunda que sustenta o coração. Não é ausência de desafio, não é ausência de medo, é uma estabilidade interior que não tem explicação racional. Você já tomou uma decisão difícil que assustava do ponto de vista humano, mas no fundo do coração havia uma quietude estranha, como se o Espírito estivesse dizendo: pode ir, eu estou contigo. Isso é a paz de Deus operando como sinal de confirmação. Agora, o contrário também é verdade. Quando há agitação persistente, ansiedade que não passa, uma inquietação que nenhuma oração acalma completamente, isso pode ser o Espírito Santo segurando o seu passo. Pode ser um aviso. Não ignore o desconforto espiritual. Às vezes, aquela sensação de que algo não está certo não é insegurança emocional. É o Espírito Santo fazendo o seu trabalho de guardião. Colossenses 3:15 diz: e a paz de Deus governe em vossos corações. A palavra governar aqui tem o sentido de árbitro, de juiz em uma competição. A paz de Deus deve ser o árbitro final das nossas decisões. O terceiro sinal é a confirmação por meio de circunstâncias e de outras pessoas. Deus raramente age por uma única via. Ele costuma confirmar a sua voz por múltiplos canais, pela palavra, pela paz interior, pela orientação de líderes espirituais sábios e pelas circunstâncias que vão se abrindo ou fechando ao redor de nós. Provérbios 11:14. É claro, na multidão de conselheiros há segurança. Isso não significa que você deve sair pedindo opinião de todo mundo. Significa que cercar-se de pessoas temerosas a Deus, maduras espiritualmente, que conheçam a palavra e o seu coração, essa é uma proteção sábia. O isolamento espiritual é um dos maiores campos de cultivo do engano. O coração que não presta contas a ninguém é o coração mais vulnerável ao auto-engano. Mas há uma tensão aqui que precisa ser honrada. Nem sempre as pessoas ao nosso redor vão confirmar o que Deus está dizendo. Às vezes Deus chama para algo que parece loucura aos olhos humanos. Abraão foi chamado para sair sem saber para onde. Moisés foi enviado ao faraó. Maria recebeu uma notícia que nenhuma mulher da sua época poderia facilmente compreender. Em todos esses casos, o chamado divino confrontou a lógica humana, e eles obedeceram. Então, como distinguir o momento em que devemos avançar, contrariando a opinião humana do momento em que devemos frear, porque as pessoas ao nosso redor estão vendo o que nós não estamos vendo? A resposta está na qualidade da discrepância. Se a objeção das pessoas se baseia em medo, em tradição, em conveniência pessoal, pode ser que Deus esteja te chamando para além do que elas alcançam. Mas se a objeção se baseia em palavra, em caráter, em frutos concretos, preste atenção. O Espírito Santo fala também através da sabedoria coletiva do corpo de Cristo. O quarto sinal é o fruto. Jesus disse em Mateus 7,16: pelos seus frutos os conhecereis. Esse princípio se aplica não apenas às pessoas, mas também aos caminhos. Um caminho guiado por Deus, mesmo quando é difícil, produz crescimento espiritual, transformação de caráter, amor mais profundo por Deus e pelas pessoas. Um caminho que não é de Deus, mesmo quando parece próspero a princípio, vai gradualmente produzindo vaidade, orgulho, afastamento de Deus, empobrecimento do espírito. Pergunte-se: o caminho que estou considerando está me aproximando de Deus ou me afastando? Está produzindo amor, gozo, paz, longanimidade, os frutos do espírito? Ou está cultivando ansiedade, ambição desordenada, distância da comunhão? O fruto não mente. Ele pode demorar a aparecer, mas quando aparece, ele revela com fidelidade a natureza da raiz. E enquanto avançamos para compreender como essas marcas do discernimento se desenvolvem na vida prática, é fundamental entender que o discernimento não é estático. Ele cresce, ele amadurece. Cada vez que você obedece à voz do Senhor, mesmo quando custa, seu ouvido espiritual fica mais afinado. Cada vez que você ignora aquela inquietação do espírito e segue o seu próprio caminho,
Algo nessa sensibilidade espiritual se embota um pouco. A obediência afina o discernimento. A desobediência o embota. É uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. E é por isso que o caminhar com Deus é uma jornada progressiva, não de perfeição imediata, mas de crescente sensibilidade à sua voz, à sua presença, à sua guia. Se os sinais da guia divina nos mostram como reconhecer a voz de Deus, existe também um lado que poucos pregadores ousam abordar com honestidade. As armadilhas que nos fazem confundir a nossa própria voz, e até a voz do inimigo, com a voz do Senhor. E essa confusão, meu irmão, minha irmã, não acontece apenas com crentes imaturos. Ela acontece com pessoas que amam a Deus de verdade, que oram, que leem a Bíblia, mas que ainda não aprenderam a vigiar o próprio coração com rigor espiritual. A primeira armadilha é o desejo intenso disfarçado de chamado. Quando queremos algo com muita força, o coração humano tem uma capacidade impressionante de construir argumentos espirituais para justificar esse desejo. Começamos a sentir a paz de Deus exatamente sobre o que mais desejamos. Começamos a receber confirmações que, curiosamente, sempre apontam para o que já havíamos decidido no fundo do coração. Isso não é discernimento, isso é projeção espiritual. O profeta Ezequiel recebeu uma palavra dura de Deus sobre isso. Em Ezequiel 14:4, o Senhor diz que quando um homem levanta os ídolos do seu coração e busca a Deus, ele vai responder de acordo com a multidão dos seus ídolos. Em outras palavras, um coração cheio de ídolos, de desejos idolátricos, de apegos desordenados, não consegue ouvir Deus com clareza. Ele ouve o eco dos seus próprios ídolos e acredita que é a voz divina. Antes de buscar discernimento sobre qualquer decisão, é preciso fazer uma pergunta honesta e corajosa. Eu já decidi isso no meu coração antes de perguntar a Deus? Se a resposta for sim, o primeiro passo não é buscar confirmação, é buscar libertação. É se prostrar diante do Senhor e dizer: Pai, eu quero tanto isso que tenho medo de não conseguir ouvir a tua voz. Limpa o meu coração, afasta os meus ídolos. Fala e eu ouvirei, mesmo que doa. A segunda armadilha é a pressão emocional do momento. Experiências espirituais intensas, cultos emocionantes, momentos de adoração profunda, retiros espirituais, podem criar um estado emocional elevado que pode ser confundido com direção divina. Não que Deus não fale nesses momentos, Ele fala, mas a intensidade emocional de uma experiência não é por si só uma confirmação de direção. Quantas pessoas tomaram decisões enormes, deixaram empregos, encerraram relacionamentos, mudaram de cidade, baseadas em uma palavra recebida num momento de alta emoção, sem testar, sem orar persistentemente depois, sem buscar confirmação na palavra e em conselheiros sábios. E depois, quando a emoção baixou e a realidade bateu à porta, a confusão foi enorme. Mas eu tinha certeza que era Deus. A certeza emocional e a certeza espiritual são coisas diferentes, e aprender a distingui-las é parte essencial do crescimento no discernimento. 1 João 4:1 é um mandamento, não uma sugestão. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. O verbo provar aqui tem o sentido de testar, de examinar com cuidado. O crente maduro não recebe toda a impressão espiritual como verdade divina imediata. Ele testa, ele examina, ele espera, ele busca confirmação. Não por incredulidade, mas por sabedoria. A terceira armadilha é a voz da religiosidade. Às vezes, o que confundimos com a voz de Deus é apenas a voz do que fomos condicionados a acreditar pela nossa tradição religiosa, pela nossa criação, pelas expectativas das pessoas ao nosso redor. Deus me disse que eu tenho que ficar nessa igreja para sempre. Deus me disse que eu não posso fazer essa profissão. Deus me disse que esse casamento não pode terminar, independentemente de qualquer coisa. Às vezes, o que se chama de voz de Deus é, na verdade, a voz da cultura religiosa em que fomos formados, com todas as suas riquezas, mas também com todos os seus medos e limitações. Isso não significa que a tradição e a comunidade não têm valor. Tem e muito.
Mas o discernimento maduro é capaz de distinguir entre o que é genuinamente bíblico e o que é culturalmente cristão. Romanos 12:2 convida: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação do entendimento inclui questionar as vozes que herdamos, não com rebeldia, mas com maturidade. A quarta armadilha é a impaciência. Esta talvez seja a mais comum e a mais perigosa de todas. Deus muitas vezes fala no silêncio, no tempo lento, na espera paciente. Mas nós vivemos numa cultura que odeia esperar. Queremos respostas imediatas, direções claras, confirmações rápidas. E quando o silêncio de Deus se prolonga, começamos a preencher esse silêncio com as nossas próprias conclusões. Já orei tanto sobre isso. Se Deus não disse não, então deve ser sim. Mas silêncio não é necessariamente aprovação. Às vezes, é convite à espera. O Salmo 27:14 diz: Espera o Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, o Senhor. A espera não é passividade. É uma postura ativa de confiança, de vigilância, de abertura contínua, para que Deus fale no seu tempo e do seu modo. E quando Ele fala depois de uma longa espera, a clareza é incomparável. Você sabe que é Ele, não porque sentiu um arrepio, mas porque foi purificado pela espera, e o que resta no coração depois de todo o processo é a sua voz, e nada mais. Conhecer as armadilhas não é razão para a paralisia espiritual. Não é para que você fique com medo de tomar qualquer decisão, achando que vai se enganar em tudo. É para que você avance com sabedoria, com humildade, com os olhos abertos. O crente discernente não é o crente perfeito, é o crente vigilante. Aquele que caminha com atenção, que testa, que ora, que espera, e que quando avança, avança com confiança, porque passou pelo processo. E esse processo, essa jornada de aprender a distinguir as vozes, é o coração do que significa crescer espiritualmente. Não é apenas acumular conhecimento bíblico, é afinar o ouvido, é limpar o coração, é se tornar a cada dia um pouco mais parecido com aquele que discernia perfeitamente a vontade do Pai e que chamou cada um de nós para caminhar na mesma intimidade que ele viveu. Conhecer os sinais da guia divina e reconhecer as armadilhas do engano são passos fundamentais. Mas existe uma pergunta que ainda pulsa no coração de muita gente: como eu cultivo o discernimento na minha vida cotidiana? Como ele se torna parte de quem eu sou, e não apenas algo que busco nas crises? E é exatamente aqui que a caminhada espiritual ganha uma dimensão prática, concreta, que transforma não só o que fazemos, mas quem somos. O discernimento não se desenvolve apenas nos grandes momentos. Ele se forma nos pequenos. Naquele momento em que você escolhe abrir a Bíblia em vez do celular logo pela manhã. Naquele instante em que, no meio de uma conversa difícil, você faz uma pausa interior e pergunta ao Senhor como deve responder. Naquele silêncio do fim do dia em que você revisita o que viveu e pergunta: Senhor, onde estiveste hoje? O que quiseste me dizer através dos eventos deste dia? O discernimento cresce nas dobras do cotidiano. A primeira prática que forma o discernimento é a imersão contínua na Palavra de Deus, não a leitura mecânica, cumprida como obrigação religiosa. A leitura meditativa, lenta, que deixa os versículos pousar no coração como chuva fina no solo seco. O Salmo 1:2-3 descreve o homem bem-aventurado como aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, e que é como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Meditar na palavra não é apenas lê-la, é habitá-la. É deixar que ela habite em você. É voltar ao mesmo versículo várias vezes perguntando: o que isso diz sobre Deus? O que isso diz sobre mim? O que isso me pede? É deixar que a Escritura faça a obra que só ela pode fazer, que é separar, como diz Hebreus 4:12, a alma do espírito, as juntas e os tutanos, discernindo os pensamentos e as intenções do coração. Nenhum livro de autoajuda, nenhum sermão, por mais brilhante que seja, faz o que a palavra viva de Deus faz quando habita em nós com riqueza. A segunda prática
é a oração contemplativa, não apenas peticionária. Muitos crentes têm uma vida de oração que é quase inteiramente composta de pedidos, e pedir a Deus é bíblico e necessário, mas a oração que forma o discernimento é a oração que inclui silêncio, que inclui escuta, que inclui o momento em que simplesmente ficamos quietos diante do Senhor e dizemos: fala, eu estou aqui, estou ouvindo. O profeta Elias, após uma experiência de desgaste extremo, encontrou Deus não no vento forte que fazia rachar os montes, não no terremoto, não no fogo, mas na voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. A voz de Deus muitas vezes não é trovão, ela é sussurro, e para ouvir um sussurro, você precisa estar perto, você precisa estar quieto. Você precisa ter eliminado o ruído ao redor, o barulho das preocupações, das distrações, das vozes concorrentes, para que esse sussurro sagrado chegue aos seus ouvidos com clareza. Isso significa praticar o que poderíamos chamar de presença intencional diante de Deus. Não apenas orar quando há necessidade urgente, mas construir um altar no cotidiano, um tempo regular, sagrado, protegido, em que você se apresenta diante do Senhor sem agenda, sem lista de pedidos, apenas disponível. Esse altar cotidiano é onde o discernimento é formado, afinado, solidificado. A terceira prática é o exame de consciência espiritual. Os grandes homens de fé ao longo da história da Igreja praticavam regularmente o que se chama de revisão espiritual, um momento deliberado de olhar para o dia, para a semana, para o período recente e perguntar: Senhor, onde agiste? Onde me desviei? Onde obedeci e colhi fruto? Onde resisti e senti a seca? Esse exercício aguça o discernimento porque treina o olhar espiritual a reconhecer os padrões de como Deus age na sua vida específica. Porque Deus não é um Deus genérico. Ele é um Deus pessoal. Ele fala com você de maneiras que são únicas para a sua história, para o seu temperamento, para o seu chamado. Para algumas pessoas, ele fala com mais frequência através da palavra meditada. Para outras, através de sonhos e visões. Para outras, através de uma paz que se instala no coração de forma inexplicável. Para outras, através de circunstâncias que se fecham e se abrem de forma tão precisa que só pode ser Ele. Conhecer o idioma particular pelo qual Deus fala com você é parte do discernimento. E esse conhecimento só vem com observação, com memória espiritual, com o hábito de registrar, seja num diário, seja na memória cuidadosa, os momentos em que você claramente ouviu e obedeceu, e o que aconteceu depois. Essa história pessoal com Deus é um dos recursos mais ricos que qualquer crente pode cultivar. A quarta prática é a comunidade espiritual intencional. O discernimento individual precisa ser testado e refinado na comunhão com outros crentes maduros, não na multidão de seguidores de redes sociais, na comunidade real, pessoas que te conhecem, que conhecem a palavra, que podem olhar nos seus olhos e dizer com amor: irmão, eu não estou vendo o que você está vendo. Vamos orar juntos sobre isso. Essa voz que confronta com amor é um presente de Deus, não uma ameaça ao seu discernimento. Provérbios 27:17 diz: o ferro se aguça com o ferro e o homem com o seu próximo. O discernimento aguçado é o discernimento que foi testado na comunidade, que sobreviveu ao questionamento amoroso dos irmãos, que não se fragmentou diante da pressão do contexto coletivo. E quando um discernimento resiste a esse teste, quando ele permanece firme depois de ter sido examinado pela palavra, pela oração, pela paz interior e pela sabedoria dos irmãos, aí sim você pode avançar com confiança. Não com arrogância, com confiança humilde, que é o único tipo de confiança que agrada a Deus. A quinta prática, e talvez a mais transformadora de todas, é a obediência nas pequenas coisas. Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. O discernimento que você exerce nas pequenas decisões do dia, como você responde a um e-mail difícil, como você reage a uma injustiça no trabalho, como você trata a pessoa mais fraca ao seu redor, esse discernimento cotidiano é o que te prepara para as grandes encruzilhadas da vida. Não existe discernimento de luxo reservado apenas para as grandes decisões. Ele é construído
tijolo a tijolo, escolha a escolha, fidelidade a fidelidade. E cada vez que você escolhe a vontade de Deus no lugar da sua própria conveniência, mesmo quando é pequeno, mesmo quando ninguém está olhando, você está fortalecendo aquela musculatura espiritual que vai sustentar você nos momentos em que o peso da decisão for grande demais para carregar sozinho. O discernimento não é um destino, é uma jornada. Uma jornada que começa quando você diz sim a Deus pela primeira vez e que continua, crescendo e se aprofundando por toda a vida. E quanto mais você caminha nessa jornada, mais você percebe que o próprio Espírito Santo está comprometido com a sua formação. Ele não te abandona no meio do processo. Ele é o mestre do discernimento e ele habita em você. Há um aspecto do discernimento espiritual que poucos ensinamentos ousam tocar com profundidade e que é, talvez, o mais libertador de todos. É o discernimento aplicado às situações de sofrimento. Porque existe uma pergunta que queima no coração de muita gente que está passando por dor, por perda, por uma provação que não cessa. Isso é de Deus ou é do inimigo? Devo lutar contra essa situação ou devo aceitar como a vontade do Senhor? Essa pergunta não é fraqueza. É uma das perguntas mais honestas e corajosas que um crente pode fazer. E ela merece uma resposta que vá além dos clichês religiosos que muitas vezes são jogados sobre os que sofrem como se fossem cobertores que aquecem, mas não curam. A primeira verdade que o discernimento espiritual revela sobre o sofrimento é que nem toda dor é castigo e nem toda prosperidade é bênção. Essa distinção é absolutamente fundamental. O livro de Jó desvela com uma honestidade brutal que um homem pode ser íntegro, temente a Deus, afastado do mal e ainda assim passar pela mais severa provação. E a resposta de Deus no final do livro não foi uma explicação detalhada do sofrimento de Jó. Foi uma revelação da sua própria grandeza que tornou todas as perguntas desnecessárias. Isso não significa que o sofrimento é insignificante. Significa que ele é complexo, que às vezes Deus permite o que não causa, que às vezes o inimigo age dentro dos limites que Deus estabelece, que às vezes sofremos as consequências das nossas próprias escolhas e que às vezes sofremos porque vivemos num mundo quebrado que ainda aguarda a redenção completa. O discernimento espiritual nos ajuda a distinguir qual dessas realidades está operando em cada situação específica. Romanos 8:28 não diz que todas as coisas são boas. Diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Há uma diferença enorme entre essas duas afirmações. A primeira seria ingenuidade. A segunda é fé. Fé que reconhece a realidade da dor e, ao mesmo tempo, confia que há uma mão soberana que sabe transformar até o que foi feito para destruir em instrumento de edificação. O segundo aspecto do discernimento no sofrimento é saber quando lutar e quando descansar. Há momentos em que Deus nos convida à batalha espiritual intensa, ao jejum, à oração persistente, ao enfrentamento direto das forças que operam contra nós. E há momentos em que Deus nos convida ao descanso confiante, à quietude que diz: "O Senhor pelejará por vós, ficai vós quietos." Êxodo 14:14. Confundir esses dois momentos pode ser devastador. Um crente que luta quando deveria descansar vai ao esgotamento. Um crente que descansa quando deveria lutar vai à derrota. E o discernimento que distingue esses dois momentos vem mais uma vez da intimidade com Deus. Vem de conhecer tão bem o seu coração que você reconhece quando ele está dizendo avança e quando está dizendo fica quieto e vê a minha salvação. Gideão é um exemplo poderoso disso. Deus reduziu o seu exército de 32.000 homens para 300. Do ponto de vista humano, era suicídio. Do ponto de vista divino, era a condição necessária para que a glória da vitória fosse claramente atribuída a Deus e não ao esforço humano. Juízes 7. O discernimento de Gideão não estava em entender a estratégia de Deus, estava em confiar na voz de Deus, mesmo quando a estratégia parecia absurda. E quantas vezes Deus reduz os nossos recursos, as nossas forças, as nossas opções humanas, não para nos destruir, mas para que a vitória que vier não deixe dúvidas sobre a sua autoria.
Quando tudo ao seu redor parece insuficiente para o desafio que você enfrenta, isso pode não ser sinal de abandono divino. Pode ser sinal de que Deus quer que essa batalha seja vencida de um jeito que ninguém possa atribuir ao esforço humano. O terceiro aspecto é o discernimento nos relacionamentos. Esta é uma área em que a confusão espiritual faz um estrago enorme. Quantas pessoas ficaram em relacionamentos destrutivos porque sentiram de Deus que deveriam ficar? Quantas outras abandonaram relacionamentos que Deus queria restaurar porque interpretaram mal uma circunstância difícil como sinal divino de saída? O discernimento nos relacionamentos exige uma dupla vigilância. Primeiro, sobre os frutos que o relacionamento produz na sua vida espiritual. Um relacionamento que consistentemente te afasta de Deus, que diminui a sua fé, que enfraquece o seu caráter, esse relacionamento precisa ser examinado com seriedade e com a orientação de conselheiros sábios. Segundo, sobre o estado do seu próprio coração diante daquele relacionamento. Às vezes o problema não é o relacionamento, é o que o relacionamento revela sobre as feridas e os padrões do nosso próprio interior. 2 Coríntios 6,14, alerta: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Esse princípio vai além do casamento. Ele fala sobre parcerias, sobre vínculos que moldam a nossa direção espiritual. O discernimento nos relacionamentos não é julgamento dos outros, é responsabilidade sobre si mesmo, sobre a quem você permite que influencie o seu coração, a sua fé, a sua caminhada com Deus. O quarto aspecto é o discernimento diante de oportunidades. Vivemos numa época em que oportunidades aparecem com uma velocidade impressionante e nem toda porta aberta é aberta por Deus. Isso é uma verdade que muitos crentes precisam ouvir. O diabo também abre portas. A nossa própria ambição abre portas. A aprovação das pessoas abre portas. E entrar pela porta errada, mesmo com boas intenções, pode custar anos de desvio espiritual. Apocalipse 3:8 registra a palavra de Jesus à igreja de Filadélfia: eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quando Deus abre uma porta, ela fica aberta. Não há necessidade de forçar, de manipular, de convencer quem não quer ser convencido. Há um fluir natural, um encaixe que parece providencial porque é providencial. Quando você está forçando demais, quando cada passo requer uma batalha desproporcional para algo que deveria ser a vontade de Deus, vale a pena parar e perguntar: Senhor, és tu que estás abrindo isso ou sou eu que estou empurrando? Isso não significa que o caminho de Deus é sempre fácil. Significa que há uma diferença entre a resistência natural de um caminho novo que exige fé e esforço, e a resistência que vem de estar indo contra a corrente da vontade divina. O discernimento reconhece essa diferença, e quanto mais você caminha com Deus, mais você consegue distinguir entre o peso da cruz que Ele chama a carregar e o peso do fardo que você mesmo construiu. E é exatamente nessa capacidade crescente de distinguir, de separar o sagrado do comum, o divino do humano, a voz do pastor das vozes dos estranhos, que reside a beleza e o poder de uma vida guiada pelo discernimento espiritual. Uma vida assim não é uma vida sem erros. É uma vida com uma bússola confiável. Uma vida em que, mesmo quando você se desvia, você reconhece o desvio mais rapidamente e retorna ao caminho com menos custo. Uma vida em que a voz de Deus vai se tornando cada vez mais familiar, cada vez mais inconfundível, cada vez mais amada. Chegamos ao fim desta pregação com o coração cheio de gratidão. O discernimento espiritual não é um privilégio de poucos. É uma herança de todo filho de Deus que busca a sua face com sinceridade. Que o Espírito Santo grave cada verdade ouvida hoje no fundo da sua alma e que, a partir de agora, a sua caminhada seja marcada por uma sensibilidade cada vez maior à voz do Pai. Muito obrigado por ter ficado até aqui. A sua presença significa muito. Se este ensinamento tocou o seu coração, inscreva-se agora neste canal. Deixe o seu like, comente o que Deus falou com você hoje. Isso nos ajuda a levar essa mensagem a ainda mais pessoas. E não vá embora sem conferir o próximo vídeo que já está aparecendo na tela. A palavra continua
e Deus ainda tem muito a te dizer. E no primeiro comentário fixado, você encontra o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Não deixe passar.